A luta de classes é um dos conceitos mais importantes para entender a estrutura das sociedades. Ela descreve o conflito entre diferentes grupos sociais, principalmente entre aqueles que possuem os meios de produção e os que dependem da venda de sua força de trabalho. Ao longo da história, esse conceito tem sido central para as análises sociais e políticas, e é fundamental para compreender as desigualdades de poder e riqueza que marcam nosso mundo. Mas, o que exatamente é a luta de classes? E como ela se manifesta no mundo atual? Neste vídeo, vamos explorar as origens dessa teoria, as diferentes interpretações ao longo do tempo e exemplos práticos dessa luta que, até hoje, define muitos aspectos das nossas vidas. Prepare-se para uma viagem ao coração das desigualdades sociais. A visão clássica da luta de classes foi formulada por Karl Marx. Para ele, a história da humanidade é uma história de lutas entre classes sociais. Em uma sociedade capitalista, essa luta se dá principalmente entre a burguesia, que detém os meios de produção, e o proletariado, que não possui os meios de produção e, por isso, vende sua força de trabalho para sobreviver. Marx argumentava que a exploração do proletariado pela burguesia geraria um conflito inevitável, levando à revolução e, consequentemente, ao fim das classes sociais. Marx acreditava que essa relação antagônica levaria a uma revolução, onde o proletariado tomaria o poder e instauraria uma sociedade sem classes. Um exemplo claro disso foi a Revolução Russa de 1917, onde trabalhadores e camponeses se revoltaram contra o czarismo, dando início a um regime socialista. Essa revolução é um dos exemplos mais evidentes de como a luta de classes pode levar a mudanças profundas nas estruturas políticas e sociais de um país. Max Weber, um sociólogo contemporâneo de Marx, traz uma abordagem mais complexa para a luta de classes. Ao contrário de Marx, que via a luta de classes como algo puramente econômico, Weber argumenta que a estratificação social é composta por três dimensões: classe econômica, status social e poder político. Para Weber, a classe social não pode ser explicada apenas pela relação com os meios de produção, como pensava Marx. Além disso, Weber destaca que a luta de classes não é apenas uma luta econômica, mas uma luta também simbólica e política. A classe, para Weber, está relacionada à posse de recursos econômicos. O status está ligado ao prestígio, como a educação ou origem familiar. E o poder político se refere à capacidade de influenciar decisões políticas e sociais. Um exemplo dessa teoria pode ser visto nas camadas médias urbanas, como advogados e médicos, que possuem uma posição privilegiada devido ao seu prestígio educacional, embora não sejam tão ricos quanto os grandes empresários. Dessa forma, Weber amplia a compreensão da luta de classes, reconhecendo a complexidade das dinâmicas sociais. Nos dias atuais, a luta de classes continua a ser uma questão central, mas se apresenta de formas mais complexas. O neoliberalismo e a globalização criaram novas formas de exploração. As grandes corporações multinacionais, por exemplo, continuam a acumular riqueza, enquanto os trabalhadores em países do sul global enfrentam condições precárias. Esse fenômeno global se reflete não só nas economias emergentes, mas também nas economias centrais, com um aumento crescente da desigualdade interna. Um exemplo prático disso é o trabalho infantil em países como Bangladesh, onde grandes marcas de roupas se aproveitam da mão de obra barata, perpetuando uma forma de imperialismo econômico. Embora as formas de luta de classes tenham se transformado, a desigualdade entre ricos e pobres permanece evidente. O capitalismo global continua a reforçar as desigualdades históricas, concentrando cada vez mais a riqueza nas mãos de uma pequena elite, enquanto a maioria da população luta para garantir condições dignas de vida. A luta de classes não é apenas um conceito do passado, mas uma realidade que ainda define as relações sociais e econômicas no mundo contemporâneo. Seja na visão de Marx, com sua revolução proletária, ou na análise de Weber, que amplia a luta para incluir prestígio e poder, o conflito entre diferentes classes sociais continua a ser uma força estruturante da sociedade. A realidade atual, com sua crescente concentração de poder nas mãos de grandes corporações e elites políticas, demonstra que as desigualdades não desapareceram, mas assumiram novas formas.
Hoje, enfrentamos novas formas de luta e novas fontes de desigualdade, como o capitalismo digital e o controle da informação. Mas, independentemente de sua forma, a luta de classes continua a nos lembrar de que a sociedade não é um campo de igualdade, mas um campo de conflito, onde o acesso ao poder e aos recursos determina quem tem voz e quem é silenciado. Este é um fenômeno que, ao invés de desaparecer, se adapta e ressurge, tomando novas formas, mas permanecendo central nas discussões sociais. E você, o que pensa sobre a luta de classes no mundo de hoje? Como as novas formas de poder e desigualdade se refletem no seu cotidiano? Deixe sua opinião nos comentários, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. O debate sobre a luta de classes é mais relevante do que nunca, e queremos saber sua opinião sobre como podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária.